Boa noite a todos. Vamos assim, mais uma vez, nos reunindo em pensamento, comunhão de pensamentos e sentimentos. Nos elevando até Deus, nosso Pai, com muita gratidão nos nossos corações, a Jesus, o nosso Mestre, a Frei Fabiano de Cristo, a todos os Espíritos amorosos que nos assistem, nos amparam, estão sempre prontos a nos auxiliar quando nos colocamos em condições, quando buscamos, através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das nossas atitudes, estarmos próximos a eles. E assim nos imaginando no salão da nossa querida casa, vamos nos harmonizando com esses espíritos e verdadeiramente em comunhão de pensamentos, vamos rogando ao nosso Pai auxílio e proteção, e vamos louvando a Ele com a oração que Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. E continuando aqui com o Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos aqui no capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. E agora a gente vai fazer aqui uma leitura a respeito desse ensinamento aqui, né? Pecado por pensamento e adultério, que a gente vai entender direitinho o sentido que se dá para essa palavra adultério hoje em dia, um sentido, né, geralmente com uma conotação mais para o lado sexual, né, que tem a ver com crimes ali de violação ao casamento e tudo mais, né? Não vamos nem dizer crimes, mas condutas, né, de violação do casamento. Geralmente se utiliza para isso, mas quando a gente pega aqui pela leitura do Evangelho, a gente vai perceber que o sentido é muito mais amplo do que isso, né? Vamos então fazer as leituras e a gente vai tentando entender e ampliar mais aí os nossos horizontes. Então, no Evangelho de Mateus está assim: Ouvistes que foi dito aos antigos: não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo o que olhar para uma mulher, cobiçando-a, já no seu coração adulterou com ela. Mateus capítulo 5 e os versículos aqui. Então, aí começa, né, a explicação à luz da doutrina espírita. Vamos lá. A palavra adultério não deve ser aqui entendida no sentido exclusivo da sua acepção própria, mas com sentido mais amplo. Jesus a empregou frequentemente por extensão para designar o mal, o pecado e todos os maus pensamentos, como, por exemplo, nesta passagem. Agora ele aqui está transcrito uma outra passagem no Evangelho em que se usa essa palavra adultério, né? Porque se nesta geração adúltera e pecadora alguém se envergonhar de mim, de minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai, acompanhado dos santos anjos. Isso está em Marcos, né? Então aqui, só para completar essa parte, a gente faz uma pausa. A verdadeira pureza não está apenas nos atos, mas também no pensamento, pois aquele que tem um coração puro nem sequer pensa no mal. Foi isso que Jesus quis dizer condenando o pecado, mesmo em pensamento, porque ele é um sinal de impureza. E vamos aqui então entender mais a respeito da palavra adultério, né? A gente usa muito essa palavra adultério quando vai se tratar de situações de infidelidade conjugal, né? E se a gente não esclarecer, muitas pessoas podem achar que o adultério só se aplica nessas situações, mas veja, né?
Jesus não quis dizer só nesse sentido, tanto que deu um outro exemplo aqui, né? Vamos pensar também nos nossos dias assim, coisas mais próximas da nossa realidade. Eu me lembro, eu me recordo que alguns anos atrás, né, era muito comum uma prática criminosa que estava virando moda aí, né, que era da gasolina adulterada, né? Vocês devem se lembrar disso, passava no Jornal Nacional, passava em todos os jornais aí o tempo todo, né? Só se falava disso. Gasolina adulterada. O que era essa gasolina adulterada? Então, como a gente vai ver aí, não tem nada a ver com uma conduta de infidelidade conjugal, né? O que é isso? É uma gasolina misturada com coisas que não são muito boas, ou seja, perdeu a pureza, né? A gasolina não é mais pura, ela está misturada. Tem tanta coisa adulterada, né? Que a gente não faz ideia. Mas, enfim, eu acho que esse é um exemplo que mostra bem, né, o sentido dessa palavra. Então, quando Jesus fala, né, não adulterarás, e quando ele usa esse exemplo de falar, né, olhar para uma mulher, né, cobiçando, é um exemplo para mostrar que mesmo que não se faça, mesmo que não se pratique o mal, mesmo que não se faça nenhum tipo de mal, só o fato de pensar já estamos fazendo um mal. Então, o puro de coração, aqueles que vão receber essa bem-aventurança, os puros de coração, eles têm que já tem o seu pensamento, vamos dizer assim, domado, né? Já tem um controle tal do pensamento, de modo, não é nem controle, já conseguiu não pensar tanto o mal, né? Não pensa o mal. É ingênuo, vamos dizer assim. Não é que é ingênuo, a gente estudou essa questão da ingenuidade a semana passada quando falo das crianças, né? Aquele que não pensa o mal é porque ele está de boa fé, né? Embora saiba que as pessoas assim são capazes de fazer, ele sempre está, vamos dizer, desarmado e esperando o melhor, porque ele próprio é assim. A gente tem um mecanismo na psicologia que fala o reflexo, né? O mecanismo do espelho, uma coisa assim, que a gente enxerga no outro aquilo que se reflete de nós mesmos. Então, a gente tem a tendência a olhar para as pessoas e reconhecer os defeitos todos nela, né? E a psicologia diz que, na verdade, se a gente está reconhecendo aquilo, é porque aquilo está se refletindo de nós. Nós falamos daquilo que nós conhecemos. E mais para frente, aqui no Evangelho, a gente vai ver isso aqui, né? O próprio Cristo disse que não é o que entra pela boca que torna o homem imundo, mas aquilo que dela sai. Então é aquilo que a gente fala, aquilo que a gente põe para fora é do que o nosso coração está cheio, né? O Cristo falou isso. Então quando a gente coloca coisas boas, até de uma forma até ingênua, né? Mas ali totalmente de boa fé, é porque o nosso coração já está purificado dessa maneira e a gente acha e projeta isso. É mecanismo de projeção que se fala em psicologia. Então, esse mecanismo de projeção, ele é para todas as coisas. A gente, pela nossa condição ainda inferior, né, nossa condição moral inferior, a gente tem essa tendência de fazer esse mecanismo de projeção só de defeitos, de falhas, de coisas, né, não muito positivas, porque é o que a gente conhece demais. Mas à medida que a gente vai se transformando, que a gente vai se melhorando, que a gente vai se autoeducando e se autoevangelizando, devagarzinho a gente vai começando a enxergar tudo com olhos mais otimistas, melhores, né? Vai aprendendo que o bem existe, é só a gente se conectar a ele e ele cresce, né? E quando a gente vai aprendendo isso, a gente vai exteriorizando isso de uma maneira muito natural. E a gente olha para as pessoas e vai enxergar isso nelas, sim, porque no fundo, até aquele que está em pecado e ainda está adulterando, nós vamos enxergar isso nele, porque ele não vai ser assim para sempre. Ele vai melhorar um dia. Assim como nós estamos buscando a nossa melhor,
ele também no tempo dele buscará a sua melhora e melhorará, né? Então os puros de coração são esses que estão buscando a sua melhora íntima, são mais otimistas, não ficam pensando o mal dos outros, não ficam pensando não fazem o mal e procuram não pensar no mal, ou já não pensam naturalmente. Mas isso é muito difícil, né? Sim, é muito difícil, e nem é para a nossa condição, né? Os puros de coração já não estão mais reencarnando na Terra, digamos assim, a não ser por exceção como missionários, né? Mas os puros de coração são espíritos que já estão numa condição mais elevada, né? E não estão numa condição de provas e expiações, como eu disse e repito, a não ser por exceção como missionários, né? Então, então não é para nós? Não, é para nós. Mas então, como que a gente vai conseguir ser? É a tentativa, né? Se reconhece o verdadeiro cristão pelos esforços que faz para combater e vencer as suas más tendências. Então a gente já consegue frear de fazer o mal, seja qual for ele. Mas a gente ainda pensa no mal. E aí como é que a gente faz? A gente vai frear os pensamentos. É assim que se faz, não tem outro jeito. Então a gente vai ficar combatendo o pensamento, combatendo uma encarnação inteira e quantas mais forem necessárias. E a gente vai percebendo que quanto mais a gente vai combatendo os pensamentos que não são bons, os maus pensamentos, os pensamentos adulterados, sujos, impuros, né? De qualquer natureza que seja, a gente vai percebendo que a gente vai ganhando uma força e esses pensamentos cada vez vão perdendo essa força dentro de nós, até que uma hora a gente já não vai mais pensar tanto no mal, não vai pensar mais no mal, né? Então é assim que funciona a luta constante. Pensei mal de uma pessoa, imediatamente eu já peço a Deus para que cuide dela e que tire esse pensamento de mim e continuo fazendo alguma coisa de bom, de produtivo. E é um exercício diário, dia após dia, hora após hora, minuto após minuto, é o tempo inteiro. E é essa luta que Deus está olhando e é isso que Ele está percebendo, que nós estamos nos esforçando para sermos um dia puros de coração. É isso que nós temos, é nosso dever fazer isso. E continuando a leitura, né? Continua aqui, olha. Este princípio leva-nos naturalmente a esta questão. Sofrem-se as consequências de um mau pensamento que não se efetivou? Então eu pensei o mal, tá? Eu pensei, mas não se efetivou aquele pensamento. Eu vou sofrer as consequências do que eu pensei? Vamos ver aqui a resposta. Temos de fazer aqui uma importante distinção. À medida que a alma comprometida num mau caminho avança na vida espiritual, vai se esclarecendo e pouco a pouco se liberta das suas imperfeições, segundo a maior ou menor boa vontade que emprega em virtude do seu livre-arbítrio. Foi o que eu acabei de falar, é a nossa luta em vencer, é isso que Deus está observando, né? Porque nós ainda não temos essa condição e Ele sabe que nós não temos. Nós vamos ter que adquirir. E como que nós vamos adquirir? Lutando, combatendo os maus pensamentos. Então vamos lá. Todo mau pensamento é, portanto, resultado da imperfeição da alma, sim. Mas será que quando eu tenho um mau pensamento eu fico alimentando ele e me comprazendo nele ou eu tento combater? Aí é que está a questão. Vamos lá, né? Todo mau pensamento é, portanto, resultado da imperfeição da alma, mas de acordo com o desejo que tiver de se purificar, até mesmo esse mau pensamento se torna para ela motivo de progresso, porque o repele com energia. Veja, é a luta que a gente faz para repelir o mau pensamento. Deus reconhece, valoriza e nós não vamos estar respondendo por algum resultado que a gente, né, embora ali pela nossa imperfeição ainda tenha, né, pensado, mas caiu em sã consciência e já repeliu imediatamente de verdade, né, aquele pensamento, não só de boca. É evidente que aí a gente não vai ter, né, não vai gerar uma consequência para nós pela nossa luta sincera, né? Agora vamos ver o contrário. E se a gente
fica alimentando, né, esse pensamento. Vamos. É o sinal de uma mancha que ela se esforça para apagar. Assim, não cederá à tentação de satisfazer um mau desejo, e após haver resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Então, veja que combater os maus pensamentos nos fortalece. Aquele que, pelo contrário, não tomou boas resoluções, ainda busca a ocasião de praticar o mal, e se não o fizer, não será por não querer, mas apenas pela falta de circunstâncias favoráveis. Ela é, portanto, tão culpada quanto se houvesse praticado. Em resumo, a pessoa que nem sequer concebe o mau pensamento já realizou o progresso, são os puros de coração. Aquela que ainda tem esse pensamento, mas o repele, está em vias de realizá-lo. Somos nós, acreditemos e façamos por onde. E por fim, aquela que tem esse pensamento e nele se compraz, ainda está sob toda a força do mal. E se não fez ainda, foi por uma falta de oportunidade favorável, né? Como ele bem disse aqui, vai responder com toda certeza. Ainda está sob a força do mal. Numa, o trabalho está feito, nas outras está por fazer. Deus, que é justo, leva em conta todas essas diferenças na responsabilidade dos atos e dos pensamentos dos homens. Então, que fiquemos todos na paz de Jesus, que tenhamos sempre a força de combater os nossos pensamentos, que nós purifiquemos os nossos pensamentos sempre, elevando sempre a Jesus. Essa é uma maneira eficaz, não tem erro, né? Todo mundo sabe o que é o bem e todo mundo sabe o que é o mal. Então, toda vez que a gente pensar em alguma coisa que se afasta do bem, evidentemente que esse pensamento só pode ser mal. O que a gente tem que fazer? Repelir esse pensamento. Como? Chamando Jesus ao nosso auxílio, chamando por Ele para que Ele nos auxilie, para que Ele nos ajude a tirar esses pensamentos e que a gente não tenha mais esses pensamentos, né? Fiquemos todos com Deus, que busquemos fazer esse exercício e nós vamos ver o quanto isso nos ajuda com toda certeza. E tenha uma ótima semana. Vamos ficar agora com a segunda parte, Livro dos Espíritos, com a nossa querida companheira Silvia Belotto. Boa semana a todos. Obrigada, Sueli. Boa noite. Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao estudo agora com o Livro dos Espíritos, como sempre fazemos. Nós estamos na parte 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, no capítulo 6, Vida Espírita, e o item 6, cujo título é Relações de Além-Túmulo. Veremos questões que tratam dos relacionamentos entre os espíritos após a vida de encarnados. Aqueles que se conheciam quando encarnados se reconhecem no plano espiritual? Todos os espíritos se veem um ao outro? Há condições que os levam a se tornarem visíveis uns aos outros ou não? E outras questões sobre a vida após a morte do corpo. Começaremos pela questão 274. As diferentes ordens de espíritos estabelecem entre eles uma hierarquia de poderes e há entre eles subordinação e autoridade? Resposta: sim, muito grande. Os espíritos têm, uns aos outros, a autoridade relativa à sua superioridade e a exercem por meio de uma ascendência moral irresistível. Então, há uma escala espírita conforme o grau evolutivo dos espíritos. Essa escala está dividida em 3 ordens. Os de terceira ordem são os espíritos imperfeitos. Os de segunda ordem são denominados bons espíritos. E os de primeira ordem são os espíritos puros. Os mais evoluídos são os de primeira ordem e os mais atrasados evolutivamente são os espíritos imperfeitos. Os bons espíritos têm sempre o desejo de fazer o bem, mas ainda não chegaram à perfeição que podem atingir. Os mais imperfeitos, aqueles que estão mais no início da evolução, apresentam muitas dificuldades morais. Eles não conseguem se esconder dos espíritos de segunda e aos de primeira ordem. Eles podem ler seus pensamentos,
mas os imperfeitos já não conseguem o mesmo com espíritos de segunda e primeira ordem. Essas diferenças existem devido ao padrão vibratório. Os espíritos mais evoluídos podem regular seu padrão vibratório e, com isso, entrar em sintonia com inferiores, o que facilita auxiliá-los. Já os espíritos imperfeitos não conseguem levar o padrão vibratório ao nível de um bom espírito e muito menos ao de um espírito puro. Podemos pensar em frequências de estação de rádio. Cada estação de rádio está em uma frequência. Para ouvirmos uma determinada estação, temos que sintonizar o rádio numa certa faixa vibratória, de frequência, dessa estação. Caso contrário, não ouviremos aquela estação que estamos querendo. Assim, cada um de nós temos uma frequência vibratória. Podemos variar essa frequência dentro de uma certa faixa vibratória e então nos sintonizamos com outros na mesma faixa vibratória. Se estamos com pensamentos difíceis, por exemplo, nosso padrão vibratório está baixo e vamos nos sintonizar com espíritos que estão na mesma frequência. E para sair dessa situação, é preciso orar, se conscientizar e mudar os pensamentos, porque não são com pensamentos difíceis que encontraremos as soluções que muitas vezes buscamos. Questão 275. O poder e a consideração de que um homem goza na Terra dão-lhe alguma supremacia no mundo dos espíritos? Resposta: não, pois os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Lede os Salmos. Como dependemos de questões materiais quando estamos encarnados, podemos nos apegar às questões materiais mais do que aos valores morais e até esquecermos da existência de Deus, mas tudo o que temos é um empréstimo de Deus para estarmos evoluindo. Portanto, daremos conta até do uso do nosso corpo ao findar da encarnação. Não só do corpo, mas de todos os bens e oportunidades que nos foram oferecidas para o nosso progresso espiritual. Vejamos um trecho da mensagem de Pascal, que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, no item 9. O homem não possui de seu senão o que pode levar deste mundo. O que encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante a sua permanência na terra, mas, uma vez que é forçado a abandoná-lo, dele não tem senão o gozo e não a posse real. Que possui ele, pois? Nada daquilo que é para uso do corpo, tudo que é para uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, eis o que traz e o que leva, o que não está no poder de ninguém lhe tirar, o que lhe servirá mais ainda no outro mundo do que neste. Dele depende ser mais rico em sua partida do que em sua chegada, porque daquilo que tiver adquirido em bem, depende a sua posição futura. Questão 275A. Como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Resposta: não sabes que os espíritos são de diferentes ordens, segundo os seus méritos? Pois bem, o maior na Terra pode estar na última classe entre os espíritos, enquanto o seu servidor estará na primeira. Compreendes isso? Jesus não disse: quem se humilhar será exaltado, e quem se exaltar será humilhado? Basta nos lembrarmos de Jesus, um espírito puro que encarnou entre nós para nos ensinar a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quem era Jesus para a sociedade de um modo geral? Um simples carpinteiro que vivia entre os pobres e aflitos, mas levava a paz e a esperança a todos que o buscavam com confiança e fé em Deus. E ainda hoje faz isso através dos ensinos que nos são dados pelos Espíritos e pelos Evangelhos deixados pelos evangelistas, sem contar o Antigo Testamento, que também tem a sua orientação, pois ele dirige o planeta desde o início da sua formação. A marcação do tempo nos dias de hoje é separada em antes de ele nascer aqui e depois de ele ter nascido aqui na Terra, dada a sua importância para nós. Os reis tiveram direito a decidir a vida de Jesus e até o povo, mas, dentre eles, quem era e é o maior no reino dos céus?
Muitos que passam despercebidos entre nós são espíritos que estão dando seus exemplos de amor sem alardes, como é o amor, sabedoria e simplicidade. Questão 278. Os espíritos de diferentes ordens estão misturados? Resposta: sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros, afastam-se ou se aproximam segundo a semelhança ou divergência de seus sentimentos, como acontece entre vós. É todo um mundo do qual o vosso é um reflexo obscuro. Os da mesma ordem se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias de espíritos unidos pela simpatia e pelos propósitos, os bons pelo desejo de fazer o bem, os maus pelo desejo de fazer o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se encontrarem entre os seres semelhantes a eles. Um comentário de Kardec agora. Igual a uma grande cidade, onde os homens de todas as classes e de todas as condições se veem e se encontram, sem se confundirem, onde as sociedades se formam pela similitude de gostos, onde o vício e a virtude se acotovelam, sem se falarem. Então, mesmo aqui, entre os encarnados, andando nas ruas, há espíritos de diferentes ordens evolutivas. Há aqueles espíritos brincalhões, mal intencionados, provocando situações ridículas ou tristes aos que caminham pelas ruas, e há aqueles espíritos que nos acompanham para nos auxiliar nas tarefas que pretendemos realizar. Então, em todos os lugares há espíritos de diferentes ordens, mas se identificam pelas suas intenções e pelas suas vibrações. Questão 280. Qual é a natureza das relações entre os bons e os maus espíritos? Resposta: os bons procuram combater as más tendências dos outros a fim de os ajudar a subir. É uma missão. Então, os bons espíritos trabalham para o progresso daqueles que estão em graus evolutivos mais inferiores. Questão 281. Por que os espíritos inferiores se comprazem em nos levar ao mal? Resposta: pelo despeito de não terem merecido estar entre os bons. Seu desejo é o de impedir, tanto quanto puderem, que os espíritos ainda inexperientes atinjam o bem supremo. Querem fazer o que os outros querem fazer os outros provarem aquilo que eles provam. Não vedes o mesmo entre vós? Os bons espíritos, dado o grau evolutivo deles, têm outro nível de compreensão do mundo, da vida e das pessoas. É bem diferente da condição dos espíritos inferiores. Esses se comprazem no mal. Muitos deles não se esforçam pelo seu progresso e trabalham para que o mesmo aconteça a outras pessoas, como se a maldade viesse a se instalar no mundo. Isto, porém, não acontecerá. Deus, dentre suas leis, tem a lei do progresso, portanto, todos evoluiremos, e até aqueles que não querem fazer esforços para se modificar irão progredir. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, ao final da mensagem intitulada Obediência e Resignação, ditada pelo espírito de Lázaro, ele diz: ai do espírito preguiçoso, daquele que fecha seu entendimento, infeliz, porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, o atingiremos com o chicote e forçaremos sua vontade rebelde no duplo esforço do freio da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder cedo ou tarde, mas bem-aventurados os que são brandos, porque prestarão dócil ouvido aos ensinamentos. É óbvio aqui que o Espírito está fazendo uso de uma figura de linguagem para entendermos que todos acabarão, de uma forma ou de outra, evoluindo. Questão 282. Como os Espíritos se comunicam entre si? Resposta: eles se veem e se compreendem. A palavra é material, é reflexo da faculdade espiritual. O fluido universal estabelece entre eles uma comunicação constante. É o veículo da transmissão do pensamento, como o ar é para vós o veículo do som, uma espécie de telégrafo universal.
que liga todos os mundos, permitindo aos espíritos corresponderem-se de um mundo a outro. Então, os espíritos não precisam falar para se comunicarem. Eles trocam pensamentos, estando sintonizados um ao outro. Essa sintonia ocorre pela emissão de fluidos espirituais, que são produzidos pelo próprio ato de pensar e pela vontade de comunicar algo a outro espírito. Este outro espírito entra em sintonia e capta a mensagem pela audição. Os pensamentos geram emissões de fluidos espirituais que viajam pelo espaço através do fluido cósmico universal. Questão 283. Os espíritos podem dissimular reciprocamente os seus pensamentos? Podem esconder-se uns dos outros? Resposta: não. Para eles, tudo permanece descoberto, principalmente quando são perfeitos. Podem distanciar-se uns dos outros, mas sempre se veem. Esta não é uma regra absoluta, porque certos espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis para outros se julgam útil fazê-lo. Então, olha, os espíritos perfeitos, evolutivamente falando, dado o padrão vibratório que apresentam, podem ler os pensamentos de espíritos menos evoluídos que eles e também aos que têm o mesmo padrão vibratório. Já os espíritos menos evoluídos não podem ver ou ouvir espíritos com padrão vibratório superior ao deles, a não ser que eles queiram ser vistos. Então, eles adensam seu perispírito, baixando o padrão vibratório ao nível do outro para serem vistos e também ouvidos. Não propriamente ouvir exatamente, mas captar o pensamento. Bom, hoje encerramos o nosso estudo do Livro dos Espíritos e agora vamos finalizar com a prece, pedindo a Deus por todos os que sofrem neste planeta, sejam eles encarnados ou desencarnados, que todos sintam-se consolados e amparados pelo divino amor de Deus por nós. Vamos fazer a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos, ao poder, à bondade, à beleza, à perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas um espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Obrigada a todos, boa noite, estejam em paz.